Disseram-lhes que entrariam para a história. Garantiram-lhes que serviriam à sua nação, ao seu império e ao seu Deus específico. Asseguraram-lhes que seriam dotados de uniformes, orgulho e um propósito. Mas quando chegou a hora, não lhes deram armas de fogo para o conflito. Não há arma de fogo. Não é uma lâmina. Não é um escudo. É o próprio corpo. Um indivíduo que estará bem na frente da linha. Há um corpo que cai. Quando se trata dos anais da história, eles foram as unidades descartadas com maior facilidade. E para uma parte considerável deles, esse era o propósito de tudo no universo. Em parte devido ao fato de que, para cada tropa de elite que mudou o curso da história, como os Navy SEALs, a Guarda Pretoriana e a Cavalaria Pesada Mongol, também houve aqueles de quem nunca se esperou que retornassem. Não era do seu melhor interesse sair vitorioso. O objetivo deles era serem executados ao serem enviados para a morte. Além disso, a história fez um esforço concentrado para fazê-los desaparecer da história. Dito isso, não faremos isso. Para dar o pontapé inicial, daremos uma olhada em uma das versões mais abomináveis dessa estratégia já aplicada na história da civilização moderna. Foi a Segunda Guerra Mundial. A União Soviética estava no cenário. Durante a invasão relâmpago da União Soviética, conhecida como Operação Barbarossa, milhões de tropas nazistas avançaram pela Europa Oriental em uma tentativa de assumir o controle do país. Quando o ano de 1941 começou, Hitler já havia mudado seu foco para o leste e iniciado a operação. Apesar de seu tamanho colossal, o Exército Vermelho estava desorganizado, despreparado e em um estado de desordem para o conflito. Por outro lado, seções inteiras foram completamente atropeladas. A munição era escassa naquela época. O moral dos soldados estava no nível mais baixo de todos os tempos, comparável ao frio em uma trincheira siberiana. O resultado foi que Stalin voltou seu foco, cheio de terror, para outra coisa. Não apenas isso, mas também o terror do oponente. No entanto, deve-se prestar atenção ao próprio lado. A ordem que ele emitiu foi a de número 227, e dizia: nem um passo atrás. Qualquer soldado que fugisse sem permissão corria o risco de ser baleado por seus próprios comandantes ou pelos temidos batalhões de bloqueio atrás deles. Isso era um pré-requisito. Por outro lado, esse nem era de longe o aspecto mais terrível disso. Batalhões punitivos eram tropas compostas por prisioneiros políticos, desertores e aqueles considerados inimigos do povo. A União Soviética começou a ativar esses batalhões para punir aqueles considerados inimigos do povo. Como resultado, eles eram enviados para a frente com muito pouco ou nenhum equipamento, e muitas vezes faltava-lhes armamento. Esta foi a consequência do seu uso. Em vários momentos receberam instruções para procurar armas de fogo entre os mortos. Às vezes foi ordenado marchar à frente do exército principal e atrair fogo, o que significava que deveriam interceptar as balas para que os soldados reais atrás deles pudessem entrar. Isso foi feito para que o exército principal pudesse avançar. Estava planejado usá-los como bucha de canhão. Por outro lado, a máquina de Stalin era incrivelmente brutal devido ao seu projeto. Sem qualquer valor duradouro, substituível. Foram esquecidos. Por outro lado, não foram os primeiros a adotar essa abordagem. Há mais de 2000 anos, o Império Persa utilizou uma técnica extremamente semelhante à usada hoje. Eles não colocavam suas tropas mais poderosas, conhecidas como os Imortais, em perigo enviando-as para frentes de cercos arriscados ou batalhas violentas de moedor de carne. Pelo contrário, praticavam o recrutamento de conscritos de áreas que haviam reivindicado com sucesso. Pessoas que trabalham na agricultura, pessoas compostas por camponeses que atualmente estão atrás das grades. Em ondas, os indivíduos que eram insuficientemente treinados e possuíam armas inadequadas eram eliminados. Com exceção de desgastar o oponente, o objetivo não é a vitória, é deixá-los exaustos, é morrer enquanto ocorre o primeiro ataque. Isso era seguido pela chegada das tropas reais. No entanto, em vez de ser um plano de patriotismo, era uma política de desgaste. Além disso, tudo foi bem sucedido até que terminou. Por outro lado, esse comportamento repugnante tornou-se mais industrializado durante a Primeira Guerra Mundial do que jamais fora em outras circunstâncias. Refiram-me à Batalha do Somme. O primeiro dia de 1º de julho de 1916 foi o primeiro dia. Alguns comandantes do exército britânico acreditaram que poderiam romper a barreira alemã lançando um ataque massivo sobre a área conhecida como Terra de Ninguém. Eles disseram às suas tropas, a maioria das quais eram novos recrutas de todo o Reino Unido, que os alemães seriam completamente aniquilados após uma semana de bombardeio de artilharia. Isso foi feito para garantir que suas tropas estivessem preparadas para a batalha. Todos se alinharam de forma ordenada e organizada em fileiras. Ao longo do caminho, atravessaram um grande pedaço de terra e as metralhadoras da maquinaria alemã os massacraram como trigo. Foram ceifados como trigo.
57.000 soldados britânicos foram mortos ou feridos em um único dia, dia após dia. A aniquilação de regimentos inteiros ocorreu em poucos minutos. A primeira unidade de Terra Nova foi a única unidade que esteve perigosamente perto de ser eliminada do esforço de guerra. Havia 800 soldados que avançaram, mas apenas 68 deles compareceram à chamada na manhã seguinte. Nenhum deles era covarde de forma alguma. Não lhes faltava habilidade. Fundamentalmente, eles foram usados de certa forma. Foram feitos avançar como peões de xadrez, porque alguém no topo da organização acreditava que os números poderiam ser mais eficazes do que as balas durante o conflito. O continente europeu não foi o único lugar onde isso aconteceu. Recomenda-se olhar para o Japão. O governo japonês começou, nas fases finais da Segunda Guerra Mundial, quando a maré se voltou contra o Império, a treinar meninos jovens, alguns com apenas 14 anos, para se tornarem membros do Corpo de Combate Voluntário. Alguns desses meninos tinham apenas 14 anos. As lanças de bambu que receberam foram postas à sua disposição. Estas não são rifles, não são granadas de forma alguma. O bambu foi usado para fabricar as lanças. Ele os instruiu a combater tanques americanos com paus que haviam sido afiados e com um sentimento ardente de patriotismo. Ele também os instruiu a fazê-lo com paus. Isso não foi de forma alguma uma estratégia em momento algum. Foi um gesto de orgulho que era, na verdade, uma exibição de desespero disfarçada. Por outro lado, houve outras pessoas que estavam ansiosas pelo serviço, porque tinham a impressão de que estariam protegendo sua nação. Para piorar as coisas, isso torna a situação ainda mais sombria. Qual é a razão para o fato de que as pessoas com maior probabilidade de serem usadas como descartáveis são também as que estão mais dispostas a fazer sacrifícios? Vamos agora falar sobre os escudos humanos disponíveis. Na antiguidade, era prática comum para exércitos conquistadores usar prisioneiros como escudos físicos, forçando-os a marchar à sua frente. Isso foi feito para obter uma vantagem sobre seus oponentes. Os responsáveis por executá-la foram os assírios. Os mongóis foram os que a criaram. Não era incomum que os romanos exibissem tal comportamento. Em relação à guerra Irã-Iraque, ocorrida na década de 1980, há alegações de que ambos os lados empregaram estratégias conhecidas como táticas de ondas humanas para limpar estradas para as tropas subsequentes. Essas estratégias envolvem o envio de voluntários desarmados, principalmente adolescentes, através de campos minados. Ocasionalmente recebiam chaves de plástico, que diziam ser chaves para o paraíso. Em outras ocasiões, recebiam chaves de plástico. Os nós eram usados para amarrar seus pescoços. Esta era a arma de sua escolha, uma que pode abrir a porta que leva ao paraíso. Esta tática ganhou notoriedade como consequência do fato de ter levado à morte de inúmeros indivíduos. Por outro lado, é isso que acontece quando você só tem seus últimos guerreiros, e a única coisa que lhe resta é a ideologia e o medo. Pode-se facilmente ser enganado pela crença de que tudo isso vem de uma história muito longa, já que isso não é algo em que militares modernos se envolvam ou ainda façam. Mas olhe de novo mais de perto. Existem forças que, mesmo nos dias de hoje, no século XXI, podem ser substituídas. Geralmente não são facilmente reconhecíveis. Às vezes são aquelas enviadas para zonas de alto risco sem as restrições ou a proteção comumente oferecidas por um exército soberano. Prestadores de serviços militares privados são às vezes aqueles enviados para essas zonas. Há instâncias em que são milícias voluntárias, o que significa que recebem equipamentos obsoletos e treinamento precário, e são encarregados de manter uma linha que nunca se pretendeu que pudessem manter. Em certos casos, é até mesmo um recrutamento econômico, onde crianças de famílias de baixa renda são forçadas a lutar na linha de frente, enquanto crianças de famílias de renda mais alta podem ficar em casa. Em cada reviravolta, a história é a mesma. Tem-se a capacidade de vesti-la em qualquer uniforme que se possa imaginar. A justificativa, por outro lado, é contínua e consistentemente muito eficaz. É importante usar aqueles que se pode dar ao luxo de perder. E aqui está a verdade desanimadora. Ela produz os resultados desejados. Em Roma, foi um sucesso comercial. A Pérsia é o lugar, a localização geográfica do Vietnã, o mesmo que no Iraque, a localização geográfica da Ucrânia, especialmente no país do Afeganistão. As pessoas estão dispostas a se permitir acreditar que são importantes, razão pela qual isso é bem-sucedido. Mesmo que seus líderes saibam que não são, eles continuam. O fato de ensinarmos o sacrifício como uma virtude é a razão pela qual é tão bem-sucedido, embora funcione de forma exploratória. Além disso, é eficaz porque a maioria de nós prefere lembrar-se dos heróis que usam espadas do que dos esquecidos que empunham paus. Esse fator contribui para a eficácia da estratégia. Por outro lado, as sombras são uma marca registrada de cada monarquia. Elas são exatamente assim. As unidades que nunca tiveram a intenção de retornar ao campo de batalha. Pessoas que, em primeiro lugar,
nem sequer conseguem adquirir armas de fogo. Não são nem ordens. Não é nem mesmo a morte. Se esta investigação da história de unidades que se tentou esquecer mudou a maneira como você olha para os sacrifícios no campo de batalha, por favor, inscreva-se no canal e deixe um like. Estamos dedicados à tarefa de desenterrar a história que tentaram enterrar. Vamos semear o futuro juntos. O próximo tesouro escondido do nosso passado será aberto em breve.